quantas vezes já não deste por ti depois de jantar? Até acabas por jantar e jantas bem, mas passado 2, 3 minutos começa-te a vir aquela vontade de que precisas comer algo doce. Logo a seguir acabas por não resistir, comes um pedaço de chocolate, umas bolachas, um gelado e dás por ti a pensar só mais um bocadinho e de repente já estragaste tudo. Deixa-me dizer-te que isso não é fraqueza, não é falta de força de vontade, é sim fisiologia. E é exatamente sobre isso que hoje nós vamos falar. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou a Beatriz Jorge. O meu nome é Nalves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a emagrecer e a nunca mais voltarem a ganhar esse peso. Tudo isto através de uma abordagem única em Portugal, uma abordagem multidisciplinar de treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! Muitas mulheres, certamente, que nos estão a ouvir, já passaram por esta situação. Aliás, eu próprio também já passei por isto, onde de facto eu sentia que era mesmo, mas como é que eu não consigo ter esta força de vontade, não é? De não me conseguir controlar a seguir ao jantar, e porquê que isto me está a acontecer? E era exatamente isso o ponto que é importante nós falarmos, porque não está só relacionado com a força de vontade. Aliás, aquilo que nós vamos falar hoje não está de todo relacionado com a força de vontade. Não tem a ver com a pessoa tem que ser mais disciplinada ou tem que querer mesmo realmente isto, como muitas vezes nós ouvimos de que se a pessoa não o faz é porque na realidade não quer assim tanto. Mas tem a ver muito mais aqui com o ponto fisiológico, não é? E era esse o que eu queria perguntar, se calhar começando por ti, Beatriz, o que é que na realidade acontece porque com uma mulher come, por exemplo, come bem, mas depois come até bem durante o dia todo, mas depois ela sente que chega ali à noite e não consegue parar e sente aquela compulsão por doces. O que é que realmente está a acontecer no corpo dela? Uhum. Estamos a assumir mesmo que comeram bem. Pois, Certo? exatamente. Ou podemos trazer esse ponto para cima da mesa. Exato. Comer bem, define comer bem. Ou seja, primeiro, pronto, eu respondo à pergunta, mas só voltando um bocadinho à questão do comer bem, né? Exato. Porque a maioria das vezes isso também acontece porque efetivamente não comem bem durante o dia, né? Porque comer bem é o quê? É comer alimentos nutritivos em poucas quantidades, saltar refeições, não fazer pequeno almoço, pronto. Se isso é o comer bem, claramente vai dar essa vontade do doce à noite. Mas agora vamos pensando que efetivamente comem bem, fazem todas as refeições, não saltam nada, é tudo completo. O que pode estar aqui a acontecer é o quê? Primeiro, chegamos ao final do dia, num dia estressante, né? O que é que o stress provoca no nosso corpo, não é? O aumento do cortisol, a hormona do stress, que nós ouvimos muito isso falar, faz com que eu tenha mais apetite também, ok? Portanto, eu chego a casa, depois de um dia muito estressante, estou nesse pico gigante e é aquele momento em que eu agora quero procurar um alívio, não é? Quero ter aquela sensação de conforto, que é algo que eu não estava a conseguir ter durante o dia. Para não falar que o nosso corpo também é regido por um ciclo, não é? O ciclo circadiano, que influencia tudo no nosso corpo, ou seja, como é que ele funciona, a que horas é que a minha sensibilidade à insulina está maior ou está menor, a produção de hormonas, portanto, influencia tudo. É aquilo que rege, é aquilo que faz o meu corpo funcionar nas horas certas e tudo estar a trabalhar ao mesmo tempo, ok? É como se fosse um relógio interno. Exatamente, ou seja, é aquilo que diz às 9 da manhã é o teu pico, é onde tu tens que ter um batimento assim, tens que o teu fígado tem que estar a funcionar desta forma, pronto, controla ali a malta toda. E o que acontece é que à noite nós temos uma descida, por exemplo, na serotonina, que acaba por ser aquela hormona e neurotransmissor que nós ouvimos que é a do bem-estar, não é? E o que é que nós também sabemos? Que o consumo do açúcar me traz essa sensação, não é? Do bem-estar. E, portanto, as duas coisas acabam por se complementar um bocadinho. Portanto, acaba por ser muito isto. Ou seja, em termos fisiológicos, pensando que, efetivamente, a pessoa comeu bem, e isto é importante, porque se não comeu, de certeza que o problema está aí também. Mas se comeu bem, acaba por ser só aquela questão do stress acumulado, mais a sensação de alívio e conforto e bem-estar que o açúcar também me vai trazer. Portanto, acaba por ser um bocadinho isso que acontece quando à noite vêm essas vontades do doce. Ok. E, Ana, por exemplo, isto também acontece muitas vezes, é que muitas mulheres também dizem que não é fome.
não é? Portanto, dizem que, epá, mas eu não tenho, mas não é que eu tenha fome, mas é uma sensação que eu não consigo controlar, porque eu até acabei de comer, não é? Muitas delas também recordam que dizem exatamente isso, que é de gente, pá, mas eu nem tenho fome, porque eu até acabei de comer. O que é isto? Olha, o padrão mais comum, falamos aqui de uma relação emocional com a alimentação. Mas porque muitas vezes se confunde a compulsão alimentar com a fome emocional, eu gostava ter-vos aqui para explicar Força. um bocadinho como é que elas se distinguem. Porque muitas vezes as pessoas vêm com esta ideia de que têm compulsão alimentar e quando vamos avaliar Uhum. é uma relação emocional com a alimentação. Aquilo que distingue uma coisa da outra, essencialmente, e pegando aqui na parte da compulsão alimentar, a compulsão alimentar compreende uma perda de controle, ou seja, eu não consigo parar e eu só paro quando algum fator externo me obriga a parar. Alguém chegou e eu sinto vergonha e paro para esconder. Por exemplo, aquilo que eu estou a comer acabou a embalagem, ou então quando já não consigo mesmo, e já estou desconfortavelmente cheia. E compreende então uma grande ingestão de comida num curto espaço de tempo. É importante lembrar que quando falamos da compulsão alimentar, ela não está diretamente relacionada com nenhum gatilho, nem é um alimento em específico, ou seja, é um impulso que surge, a pessoa não tem qualquer controle sobre ele e vai ingerir uma grande quantidade de comida, seja lá o que for. Podem ser cenouras, como podem ser bolachas. Quando nós falamos da fome emocional, a maior parte das vezes aquilo que a pessoa ingere não é excessivo sequer, e tem alimentos muito específicos que vai buscar um bocadinho esta noção que a Bia estava a dizer há pouco, que é a procura de conforto na alimentação. Então, quer determinados alimentos em específico. E, pegando aqui no padrão mais comum, que é efetivamente uma relação emocional com a alimentação, a maior parte das vezes neste ciclo, aquilo que acontece é as pessoas terem inúmeros fatores na sua vida que lhes estão a provocar mal-estar ou sofrimento, viverem numa carga de stress, numa sobrecarga intensa ao longo do dia, imensas tarefas, pouco tempo de pausa. E a verdade é que ao longo do dia, como estamos muito ocupadas, nós vamos sempre empurrando com a barriga, ou seja, por muito que eu me sinta mal e por muito que eu perceba que há algum desconforto em mim, eu vou sempre ocupando a cabeça com alguma tarefa. E no final do dia, quando o nosso ritmo abranda, ou seja, tipicamente há menos coisas para fazer. Então é quando este desconforto vem todo de uma vez, não é? Ele tem espaço para existir. E a maior parte das pessoas que não aprendeu a regular e a relacionar-se com as suas emoções vai escolher o caminho mais fácil, que é procurar esta recompensa e esconder um bocadinho este desconforto com a sensação de prazer que a alimentação traz. E isso, por acaso, é uma coisa que também nós vemos acontecer muito nas mulheres com que nós acompanhamos, que é, são mães ou extremamente dedicadas também ao trabalho e, portanto, têm esta prioridade. E o que é que isto acontece? E, portanto, nós vemos aqui um padrão que é a pessoa está constantemente a dar, não é? Portanto, está Uhum. sempre a dar. Está a dar aos outros, está a dar muito à família, está a dar muito ao trabalho, mas depois chega ao final do dia e não tem como receber, não é? Portanto, e a única forma que ela tem como receber é exatamente sobre estes prazeres também instantâneos. E é exatamente isso. Depois, o reforçar desse padrão torna exatamente essa sensação de recompensa que nós estávamos aqui a falar. Beatriz, o que é que, por exemplo, quando, agora passando aqui um pouco à parte também mais técnica daquilo que, o que é que tu farias, Uhum. o que é que tu fazes, por exemplo, quando alguém chega ao pé de ti e diz tipo, olha, diz mesmo isto, portanto, que olha, aqui eu depois de jantar, eu tenho esta vontade enorme por comer doces. O que é que tu queres ver, por exemplo, na alimentação dela? Tudo, ou seja, eu vou fazer um trabalhinho de detetive em todas as refeições que ela fez. Começar logo pelo pequeno almoço, porque, ou seja, às vezes o problema à noite vem mesmo do pequeno almoço, né? Começa logo aí, Ok. porque é um acumular, ou seja, se eu não dou a energia que o meu corpo pede logo quando eu acordo, ele vai pedir a qualquer altura, e se calhar eu pode não pedir durante o dia que eu estou estressada e cheia de coisas para fazer, mas no momento em que eu parar, ele vai falar mais alto, não é? Ou seja, há espaço para ele ser ouvido. Portanto, o que eu faria primeiro é começar por ver o pequeno almoço, se é um pequeno almoço completo, se tem proteína suficiente, se não saltou nenhuma refeição ao longo do dia, não é? Ou seja, se fez o lanche e que lanche é que fez? Foi só uma peça de fruta? Foram só
foi só uma barrita de cereais, foi só uns frutos secos, não é? Porque se é o caso, então temos que melhorar essa refeição. O almoço, foi um almoço levezinho, uma saladinha, não tem proteína nenhuma, não tem hidratos, foi só legumes e sei lá, um bocadinho de leguminosas, por exemplo, então temos que ver isso. É a mesma coisa com o jantar. Ao jantar, como é uma refeição, como é a última refeição, decidiu cortar algum alimento, não é? Faz sentido cortar esse alimento? Portanto, diria ver todas as refeições e o que é que falta em cada uma. E também, por exemplo, bebeu água ao longo do dia, hidratou-se, não é? Porque, ou seja, tudo isto são fatores que todos juntos ainda vão potenciar mais essa vontade do doce. E, por exemplo, existe aqui alguma coisa, por exemplo, a nível do jantar? O que é que tu recomendarias, por exemplo, a essa pessoa? Polémico, manter os hidratos, por exemplo, até porque ajuda na produção de serotonina. Como assim? os hidratos? Oh, meu Deus, ultraje. Não, mas ou seja, manter, claro que, ou seja, ainda não estávamos a falar sobre isso, que é, mas eu não vou gastar nada à noite, faz sentido eu ingerir hidratos, que é a minha principal fonte de energia. Faz, porque não, não é? Ou seja, eu não vou gastar nada como quem diz, não vou gastar a mesma coisa que gastaria se calhar a fazer uma corrida. Mas vou gastar, o meu corpo precisa de energia para sobreviver, senão é como se tu desligasses a tomada da corrente, não dá. Para não falar que muitas pessoas treinam de manhã, não é? Ou treinaram ao final do dia, e portanto essas refeições são importantes para ou repor ou para preparar para um possível treino. Portanto eu diria manter, por exemplo, não é? Ter tudo, não ter só a sopa e o queijinho fresco. Ter uma sopa, uma proteína, uma boa quantidade, ter mais legumes, ter os hidratos. Porque as pessoas depois entram exatamente, as mulheres com que nós trabalhamos, muitas delas exatamente fazem este erro, não é? Que entram sempre nesta situação de comer cada vez menos e mesmo menos à noite, porque daquilo que tu estavas a dizer, não é? Portanto, que acham que, ok, já eu não vou gastar tanto, então não faz sentido. Mas de facto o que não entendem é que isso acaba por ser um gatilho, muitas das vezes, para estes episódios de fome que acabam por não conseguir controlar e petiscar e comer mais um bocado. E muitas das vezes até acaba por se desenvolver exatamente esses problemas. Ana, há aqui depois também uma ligação daquilo que também nós ouvimos muito, que está ligado, por exemplo, à parte do stress, não é? Portanto, e como o stress, porque o stress muitas vezes também dizem que o stress está ligado, por exemplo, quando eu me sinto assim ansioso e mais stress, eu sinto a comida também como um gatilho, não é? Portanto, e que eu apetece mais. Existe mesmo aqui uma ligação entre o stress e esta vontade de comer doces? Existe a dois níveis, ou seja, aquilo que havia ainda há pouco deste papel mais fisiológico, não é? E o nosso corpo, estando sob stress, vai estar a gastar mais energia, então naturalmente ele vai pedir mais energia, mas depois também acontece aqui a nível psicológico e emocional, não é? E aqui tem mais a ver com a fuga ao desconforto, ou seja, a pessoa depois de um dia está exausta, cansadíssima, a última coisa que lhe apetece, imagino eu, é sentar-se e refletir sobre aquilo que está a sentir e sobre os problemas da sua vida, não é? Que era o mais saudável a fazer, mas que na correria do dia a dia as pessoas têm não têm o hábito e têm muito pouco disponibilidade para fazer isto. Então, se eu me estou a sentir mal e não estou disponível para lidar com isto de uma forma que seja adaptativa, então eu vou buscar alguma coisa que tape este mal-estar, não é? E é a comida. Então eu diria que esta relação é fortíssima porque é dois níveis. É o papel do cortisol que vai naturalmente obrigar o meu corpo a procurar mais energia, e a alimentação é a nossa principal fonte de energia. E depois também aqui esta parte emocional, não é? Que as pessoas não estão habituadas a parar para sentir e fazer alguma coisa saudável com aquilo que sentem. Então tentam sempre fugir desta carga de stress, desta insatisfação, deste cansaço, desta fadiga. E é engraçado, porque muitos mas porquê? Porquê que me dá para os doces e porquê que não me dá para, sei lá, comer uma cenoura ou um brócolis, não é? Tipo um brócolis cru. Não, é? Não, mas tem muito a ver com isto, né? É fisiológico, porque como tu estavas a dizer, o cortisol faz com que a gente vá buscar energia, não é? Portanto, e o que é que o nosso corpo sabe? Que os alimentos é a nossa fonte de energia
E quando nós vemos alimentos que têm mais calorias, obviamente nós associamos logo, ok, este alimento, como tem mais calorias, é aquilo que eu mais preciso neste momento, não é? Portanto, um, e aliás, nós vemos também muito disso em alunas nossas que, por exemplo, trabalham por turnos, enfermeiras, médicas, que têm, por exemplo, aquelas vending machines, não é? Portanto, com chocolates e não sei o quê, e muitas delas tipo, dizem que, não, que eu precisei desse chocolatinho para me dar aqui energia, não é? Portanto, ela não pensa em fazer depois uma refeição equilibrada, não, ela pensa o chocolatinho porque vai dar energia. Porquê? Porque é aquilo que o nosso cérebro encaixa como que é o mais calórico, que é o mais, com mais energia, então é aquilo que eu necessito naquele momento, não é? E também traz aqui, gostava de partilhar aqui algumas questões importantes. Primeiro tem a ver com o efeito que o açúcar tem no nosso cérebro e é muito semelhante àquilo que são o comportamento perante adições, ok? Liberta efetivamente uma sensação de prazer que é viciante. E o açúcar vai produzir isto. Se eu me estou a sentir mal, então naturalmente o meu cérebro vai buscar aquilo que sabe que lhe traz uma sensação de prazer, de bem-estar. Por outro lado, também é importante que as pessoas percebam, e aqui acredito que a Bia confirmará, seja, este tipo de alimentos efetivamente dá um boost de energia, mas a seguir a quebra é rápida, não é? Então daí muitas vezes o excesso. Eu até como uma bolachinha, fico satisfeita. Mas ao fim de 15, 20 minutos, não é? Meia hora, lá vou eu buscar outra. E é aqui que está muitas vezes a falta de controlo. Seja, se o meu corpo precisa de energia e eu lhe vou dar uma coisa de desgaste rápido, logo a seguir ele vai pedir novamente, não é? Andam sempre nestes impulsos. Confirmo. Boa. Não, mas é isso. E desculpa, Filipe, só acrescentar aqui, quando falamos porque este fator é muitas vezes esquecido e não raras. Isto é uma das. Quando alguém me diz que tem episódios de impulso, eu exploro sempre um bocadinho também esta parte das bases nutricionais, horários regulares, refeições completas, mas uma das primeiras perguntas que eu faço à pessoa é: quantas horas dormes por dia e que dificuldades é que há no teu sono, ok? Porque estamos a falar da questão do stress e do cortisol e a má qualidade de sono vai produzir em maior quantidade no nosso corpo e naturalmente. Eu costumo explicar de uma forma simples às meninas que o nosso corpo funciona a energia. Nós temos essencialmente duas fontes de energia, o sono e a alimentação. A alimentação é a principal. Se eu já começo o dia com menos energia do que aquilo que era suposto, o meu corpo vai tentar compensar na outra fonte de energia, que é a alimentação, para que consigam perceber efetivamente que dormir mal provoca esta procura de conforto na alimentação. Até porque mexe um bocadinho com as hormonas da fome e da saciedade, aumenta a da fome, reduz a da saciedade e então a pessoa ainda sente mais apetite. Portanto, é tudo a jogar a favor desses momentos. E aqui entramos no ponto em que o sono também é exatamente, é fundamental e que muitas pessoas desvalorizam, não é? E cada vez mais, nós entramos também mais nesta era digital, não ajuda em nada, não é? Portanto, e temos más rotinas de sono. Voltamos a falar, por exemplo, da questão quando tu estavas a falar do ritmo circadiano, em que as pessoas acabam por não ouvir, digamos assim, o seu ritmo, ouvir o corpo, não é? E acabamos por estar distraídos e isso só desajuda, porque, como tu estavas a dizer e bem, desregula as hormonas da saciedade, não ajuda a regular o stress e vai fazer automaticamente com que eu, durante o dia, vá em busca exatamente da comida como uma forma de tentar equilibrar aqui a balança, ir buscar aqui energia. Ana, eu queria te perguntar então, quando esta mulher se sente que vai comer e, portanto, e que tem aqui por stress e não por fome, o que é que ela deve fazer? Olha, se tiver esta consciência, já começamos bem. Não é? Já começamos Sentir bem, isso, ok? ok. É efetivamente o primeiro passo é ter sempre esta consciência de que eu não estou a comer por fome física, ou seja, eu alimento-me bem ao longo do dia, então vamos à procura do fator que está aqui por trás. E eu trabalho sempre desta forma, trabalho na vertente preventiva e no momento. O que é que eu quero dizer com isto?
Se a pessoa está sob stress e vai procurar conforto na alimentação, primeiro vamos descobrir quais são estes fatores que lhe estão a causar stress, ok? E a ideia é a pessoa refletir um bocadinho e perceber o que é que está a faltar no meu dia. São pausas? É uma situação que eu tenho para resolver que está pendente? É alguma coisa que me traz desconforto? E depois falamos que, acredito que é estas que as pessoas querem mais, que são as estratégias do momento, ok? Ou seja, a partir do momento em que eu identifico que estou à procura de um conforto na alimentação, então é parar e perguntar: o que é que eu preciso neste momento? Estou triste, estou cansada, estou esgotada mentalmente, estou insatisfeita com alguma coisa. Então é parar e responder a esta necessidade com a estratégia que vai efetivamente resolver este problema. Se ela está cansada, aquilo que deve fazer é tomar um banhinho enquanto o chá está a fazer, beber o chá e Ir dormir. dormir, não é? Faz sentido, ou seja, associar uma ferramenta também a cada emoção, não é? Como é que elas, isto é curiosidade, como é que elas descobrem, por exemplo, ou seja, o que é que me ajuda a mim na tristeza versus na zanga versus, não é? Ou seja, é testando. Hum. É fazendo um bocadinho a retrospectiva de vida da pessoa, não é? Por exemplo, quando a pessoa está triste, eu vou sempre ao contrário, que é, olha, o que é que tipicamente te deixa super feliz? Ok? Há alguém que, por exemplo, com quem tu estejas te deixa muito feliz, é aquela pessoa que traz sempre ânimo à tua vida. Ok, vai ser o nosso contacto SOS para esses momentos. Por exemplo, quando tu estás super cansada, o que é que sentes que te faz mesmo relaxar a todos os níveis? Não só o corpo, mas sobretudo a mente. E vamos buscar um bocadinho dessas estratégias, porque a verdade é que na correria do dia a dia a pessoa não tem espaço para refletir sobre isto, mas quando fazemos as questões certas a pessoa consegue dar as respostas. Olha, é isto que me relaxa, é isto que me deixa feliz, é isto que me faz sentir bem quando eu estou insatisfeita com a minha vida. Então nós vamos buscar essas estratégias e aumentar a frequência com que elas estão presentes na vida da pessoa. Acho isso super interessante, muito chique. Ver acontecer depois. Na verdade é isso, nós vivemos cada vez mais neste piloto automático, mas se a pessoa obrigarmos mesmo, ok, para aqui um pouco e diz então, fala, experimenta, a pessoa depois de facto é isso, consegue saber exatamente o que é que funciona, só que como está presa neste piloto automático, de mais um dia e com a pressa de chegar a sexta-feira ou a sábado para depois descansar, mas depois chega a sábado e também há outro piloto automático de em casa de fazer as coisas, acaba por nunca conseguir de facto descobrir-se a ela própria, não é? Portanto, e chegar a este ponto. É assustador o número de vezes que, quando as meninas nos chegam e eu pergunto, ok, olha, vamos esquecer responsabilidades familiares, laborais, vamos esquecer isso tudo. O que é que tu fazes, o que é que tu tens na tua vida, nos teus dias e na tua semana que tu faças, pá, só porque sim, só porque gostas, por ti. E a maior parte delas, há anos que não existe isto, não é? Saltam do trabalho para as tarefas domésticas, para as atividades extracurriculares dos filhos, é sempre uma correria e é muito difícil alguém não procurar o conforto mais rápido quando não há mais nada na vida dela que lhe traga este momento de ser a Ana, de ser a Maria, de ser a Joana, sem ser companheira, sem ser mãe, sem ser profissional, ser ela. É mesmo, é isso, é porque depois também vivem tanto nessa situação de dar, que depois acabam por se esquecer exatamente delas próprias, não é? Portanto, e às vezes o momento para estar também em família e isso acaba por ser como se fosse para ela, como se fosse um momento dela própria, mas na realidade não é. E é muito importante que as pessoas também entendam isso, especialmente as mulheres que nos estão a ouvir, entendam isso, que é fundamental tirar o tempo para elas próprias para de facto, é isso, e perguntar, muitas vezes perguntamos, ok, quando é que foi a última vez que tu fizeste de facto uma coisa que fosse só mesmo para ti, não é? E nós vamos a ver, e como nós trabalhamos com mulheres com mais de 30 anos, nós depois na realidade descobrimos coisas que, por exemplo, olha, eu há 10 anos atrás eu adorava pintar, eu pintava imenso, assim, ok, mas há quanto tempo é que não faz isso? Pois, há 10 anos. Alexandra, Já não faz mais, não é? Pois foi, exatamente. Não é? E é tudo tipo, ok, olha, vamos voltar a fazer um pouco esse momento de ti para ti, não é? Porque são coisas que se vão esquecendo com outras responsabilidades que a vida vai tendo, mas que no fundo depois acaba por estar tudo ligado nos resultados que nós estamos aqui depois também a falar, não é? Sim, porque a ideia é esta.
se eu tenho um problema, eu paro para refletir sobre ele e perceber como é que eu vou resolver. E a maior parte das pessoas vai arrastando problemas, não é? Depois, à medida que os dias passam, vão agregando um atrás do outro. E chegam a um estado limite onde já nem percebem o que é que está a fazer pior, não é? Já é um acumular de situações. E quando nós começamos a resolver esses problemas, mas a trazer mais fontes de satisfação, quanto mais fontes de satisfação eu tiver na minha vida, menos vezes eu vou recorrer àquela que até há bem pouco tempo atrás era a única que eu tinha, não é? Então a ideia é esta, é resolver problemas, de forma simplista, é resolver problemas e trazer fontes de satisfação para a vida da pessoa. É boa. Já que estamos aqui numa de resolver, para quem nos está a ouvir, Beatriz, o que é que nós podemos fazer para que isto já não aconteça? Por exemplo, começando pela parte para onde é que a pessoa começa, digamos assim. Estruturar muito bem as refeições, ou seja, para além de fazer refeições regulares ao longo do dia, não saltar, gerir muito bem a fome, é olhar para a refeição em si e garantir que tem tudo lá. Tudo o quê? Né? Tem a proteína, ok? E aqui, dependendo do tipo de refeição, obviamente que escolhem fontes diferentes, mas pode ser a carne, o peixe, as Podes escolher um bife leguminosas, de o vaca para o iogurte. pequeno almoço, não é? Exatamente. O Está céu é tudo o bem, limite. está tudo bem, está tudo bem. Sim. Mas sim. Para o pequeno almoço, o que é que sugerias? Para o pequeno almoço, sugiro, por exemplo, o iogurte, os ovos, o queijo, os frutos secos também pode ser algo que contribui um bocadinho, mas ou seja, isto pensando que, quando eu digo isto, né, os frutos secos não são a principal fonte de proteína, não é? É algo que podemos adicionar e que tudo junto leva a uma boa quantidade. Depois, ou as claras também, ou a proteína em pó, pronto, tudo isso pode ser incluído. Porquê? Porque isto vai nos trazer uma saciedade maior, ok? Que é fundamental para evitar que cheguemos ao final do dia com uma fome descomunal. Depois, incluir hidratos de carbono também, e aqui também em todas as refeições. Até porque, e depende um bocadinho também o tipo de hidrato, ou seja, é importante que nós incluamos hidratos de absorção mais lenta, são os hidratos complexos. O que é isso, não é? Ias perguntar. Ia mesmo, já me estava a saber aqui a abrir a boca. É o quê? Explica o quê? Diz lá às meninas, lá em casa, tem que ouvir. Não, ou seja, são aqueles hidratos que demoram mais tempo a ser absorvidos no nosso corpo. Como, por exemplo, o arroz, a batata, a massa, os pães mais escuros, os cereais mais integrais. Portanto, são aqueles que demoram mais tempo. Versus o açúcar, que também é um hidrato, mas é de absorção lenta, não é? Ou seja, rápida, desculpem. A fruta, o mel, o doce, por aí adiante. Porquê é que nós queremos incluir os de absorção mais lenta? Porque queremos evitar que haja os picos de açúcar no sangue, como estavas a falar há bocadinho, não é? Porque se eu estiver constantemente com esses picos, eu estou constantemente a ter energia, a ficar cansada, com fome e com cravings. Ter energia, a ficar cansada, com fome e com cravings. Portanto, eu quero uma energia mais estável, em vez de andar sempre assim. Por isso é importante incluir essas fontes. Para não falar que, por exemplo, à noite também é interessante porque os hidratos também promovem a produção da serotonina, ok? E, portanto, faz tudo parte e é importante incluir para que possa haver essa produção e que possa trazer aquela sensação de bem-estar que muitas das vezes nós procuramos, lá está, com o açúcar, ok? Depois, incluir uma boa fonte de gordura também, e aqui gorduras mais insaturadas, ou seja, os azeites, as sementes, os frutos secos, ok? Uma dica muito boa para conseguirmos distinguir a gordura saturada das insaturadas é: a gordura saturada é aquela que consegue ficar sólida à temperatura ambiente. A manteiga, o óleo de coco, coisas assim. Ok. As insaturadas são aquelas que estão sempre líquidas, não é? Ou seja, os óleos vegetais, o azeite, portanto dá para distinguir as duas dessa forma. E por último, incluir fibra, não é? Ou seja, garantir que incluímos uma boa quantidade de fibra, que é muito importante para o nosso trânsito intestinal, mas acima de tudo também para a sensação de saciedade. E se mesmo assim essa vontade me aparecer à noite? Permitir-nos também um bocadinho. Ou seja, o que eu faria é, se eu estou a fazer isso tudo, e mesmo assim, de vez em quando eu tenho essa vontade, eu também posso trabalhar esta flexibilidade que falámos no outro episódio, não é? Ou seja, permitir um quadradinho de chocolate, por exemplo, não é? Não fazer isso uma refeição, e eu digo sempre isto muitas vezes, que é, ok, apetece-me um doce,
Das duas uma, ou eu posso transformar aquela minha refeição numa refeição mais docinha, continuando a ser super completa, ou eu efetivamente posso acrescentar algum desses alimentos mais doces, com açúcar, por exemplo, não é? Mas isso vai fazer parte da refeição e não ela é a refeição toda. Estou-me a fazer entender? Certo, Ou seja, eu não vou lanchar um chocolate, eu vou lanchar a refeição e depois acrescento um quadradinho de chocolate. Portanto, eu diria isso, ou seja, ir-me permitindo também de vez em quando, numa quantidade moderada, que é importante, porque senão depois também, se nos proibirmos constantemente, chega a uma altura que é muito mais difícil de controlar. Essa aí que tu estavas a dizer fez-me lembrar uma dica bastante boa que é importante também nós darmos, que era, por exemplo, de quando eu vou, por exemplo, tirar um chocolate, por exemplo, eu, por norma, vou à despensa e como logo ali na despensa, ou assim, não é? Não, eu fazer daquilo algo intencional. Eu tirar o chocolate, nem que eu tire um prato, meto o chocolate no prato, meto em cima da mesa e sento lá e como, e portanto, e desfruto daquele momento e tornar aquele momento intencional e não algo como eu abri, tirei logo e pronto. E passado um bocado parece, não, eu fiz aquele momento intencional. Ou, por exemplo, tirar o prato, mas pôr o chocolate e, por exemplo, pôr uns morangos, no caso do lanche. Por exemplo, ok, se à tarde me está exatamente a apetecer ali um chocolate, etc. Nem é fome, é tipo, está-me mesmo a apetecer ainda um chocolate. Mas eu sei que, por exemplo, e isto acontece muitas vezes, que é, eu até almoço, mas depois ali da parte da tarde, como tenho bastante stress de trabalho, etc., nem sinto fome, não é? Para lanchar. Mas eu sei que eu tenho que lanchar, porque precisamente aquilo que tu estavas a dizer, se eu saltar as refeições vai ser pior. Mas está-me a apetecer é um chocolate. Ok, o que eu posso fazer é tirar o prato, meter o chocolate, mas juntar, por exemplo, uma fruta, um iogurte e, portanto, e tornar aquilo uma refeição, como tu estavas a dizer, intencional, não é? Portanto, mesmo uma refeição. E isso é uma dica que ajuda imenso, para que a pessoa não ceda logo àquele impulso e seja algo como instantâneo. Não, ela pelo menos consegue parar, pensar e desfrutar, não é? É fundamental, até porque lá está, ou seja, a quantidade que vais comer nesse momento, se estiveres completamente atento àquilo, é menor do que se estiveres no automático a comer e nem estiveres a pensar, não é? Ou seja, se levares o chocolate para a frente do computador, não é? Imagina que levas uma tablete para a frente do computador, facilmente podemos ir comendo mais do que se parares 5 minutos, tirares os 2 quadradinhos, ficares a comer, a olhar para o chocolate, aquele momento, não é? Controlas muito mais. E pegando naquilo que estavas a dizer, eu falo isto muito com as meninas, que é mais sobre o que posso incluir do que propriamente excluir, não é? Ou seja, o que é que eu posso incluir nesta refeição para torná-la mais completa? Ok, vou comer um chocolate, o que é que eu posso incluir? Estou num hotel e o pequeno almoço do hotel tem aquelas coisas todas. Ok, vou incluir um mini croissant, está bem, mas o que é que eu posso incluir mais para tornar a refeição mais completa? Em vez de pensar constantemente, eu não posso comer este croissantzinho, eu não posso comer esta panqueca, eu não posso comer este chocolate. Não. Claro que eu não vou comer isso todos os dias porque eu não quero, porque isso não é bom para mim e não me nutre da forma que eu quero, mas de vez em quando está tudo ok, não é? E o importante é sabermos incluir, aprendermos a incluir numa quantidade moderada, tirando prazer naquilo, obviamente. Portanto, essa ferramenta que disseste acaba por ser até igualmente importante quanto o permitir, não é? Okay. Acho que é fundamental. Agora queria só fazer esta pergunta, porque há muitas pessoas que acham que, por exemplo, ok, à noite então eu como é um quadrado de chocolate preto, não é? O que é que tu achas sobre isso? Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa de facto fala, não, agora quero fazer dieta e então pronto, já não tenho chocolate em casa, só chocolate preto. Perguntar à pessoa se isso é efetivamente o chocolate que lhe dá prazer comer, não é? Porque, ou seja, Cacau 99%. que dor. Amar. Mas pronto, há quem goste, imagina, eu pergunto sempre. Quem? Ou se calhar habituaram-se a gostar, ou aprenderam a gostar. Pois, quem? É que eu sempre vou ao supermercado e vejo aquilo está sempre cheio. Os 90%. Mas o Milka não. O Milka está sempre vazio. Não é? Aquilo está sempre cheio. É. Não sei. Olha, não, a minha pergunta é sempre, ok, mas isso é o que tu gostas mais? Comece sempre por perguntar se é o chocolate que efetivamente a pessoa gosta mais. Porque imaginem, se nós olharmos para os dois, sim, o chocolate negro é muito menos processado, menos refinado, tem menos açúcar, ok, entendo. Nutricionalmente falando, em termos de qualidade, ele vai ser melhor, ok. Mas eu não estou a pensar no chocolate como a minha principal fonte de energia, não é? Ou seja, o chocolate não vai ser o principal elemento da minha refeição, vai ser um extra, pequenininho, que é suposto o quê? Dar-me prazer, não é suposto dar-me proteína ou hidratos, ou seja, eu não vou buscar isso ao chocolate.
Então se é para me dar o prazer, que me dê prazer a 100% e não de uma forma meio mascarada de prazer que no fundo não me vai tirar a saciedade e não me vai dar a satisfação que eu procuro. Portanto, É só o aspecto. é só o aspecto. Portanto, aí É nesse só o caso... é só o aspecto delicioso, mas depois Mas depois não é assim tanto. estava amargo. Portanto... Ainda fica aquele sabor na boca mesmo, tipo. Não. Depois, tipo, é que depois às vezes muitas pessoas é tipo, comem chocolate preto e depois tipo, para tentar matar isso e depois tipo, não deu. Não deu. E então, Depois fazem outra coisa qualquer. Exatamente. vou tipo comer outra coisa. Exato, Tipo, é isso. e aí já estamos a adicionar ainda mais calorias, então tipo, não ajuda e portanto ainda sente. Ok, e às vezes é tipo, é os métodos, não é? Tipo, ok, boa. E Ana, por exemplo, e a nível mental, que mudanças é que são importantes aqui para quebrar aqui este padrão? Olha, um bocadinho aquilo que eu já fui falando. Primeiro é sempre garantir que as bases estão lá, ok? Ou seja, ter uma boa qualidade de sono, garantir que faço pausas ao longo do dia para não aumentar muito a minha carga de stress ao ritmo que vivemos hoje em dia e depois garantir que tenho espaço para refletir sobre aquilo que não está assim tão bem na minha vida e que eu preciso de mudar. Isto é fundamental, que é para deixar de termos fatores que, no fundo, aumentam esta carga de stress. E depois, no momento, há sempre aquelas estratégias que funcionam e algumas delas vocês já foram falando. Uma das que eu mais aconselho é, e nesta lógica de que sempre que eu trabalho a relação emocional com a alimentação, o meu objetivo não é eliminar o prazer que a comida tem na nossa vida, ou seja, vamos aprender a dosear, incluindo outras estratégias. Então, nesta lógica, o importante é sempre primeiro parar, ok? Ou seja, 2 minutinhos. Eu ainda não decidi se vou comer ou não. Preciso só 2 minutos. O impulso funciona por ondas. Eu não consigo parar aqui quando ele está no pico. Mas se eu esperar 2 minutinhos, beber um copo de água, for à janela, apanhar ar, quando voltar eu já consigo decidir de forma mais racional. Então permitir-se ter este tempo. E se efetivamente eu decidir que quero comer, se aquilo é um momento de prazer, porque é que eu vou querer que ele acabe depressa, não é? Eu vou querer prolongá-lo. Então, primeiro de tudo, ambiente, ok? Para o ambiente a jogar a meu favor. Não pôr a tableta ao meu lado, mas sim, tiro a quantidade que eu quero comer, arrumo lá na pontinha do fundo do armário, fecho, sento-me e desfruto daquele momento. E depois, um bocadinho como nós fazemos com a nossa alimentação, eu não como todos os dias frango, nem todos os dias salmão. Hoje eu vou escolher o quadradinho de chocolate, amanhã vou dar uma caminhada, no outro dia vou ouvir música, no outro dia vou sair com as minhas amigas, garantir que eu tenho sempre um bom leque de estratégias para lidar com aquilo que eu estou a sentir. E só acrescentar que falaste da questão da tablet, não é? Ou seja, o ter em casa é mesmo uma das ferramentas mais interessantes. Ou seja, em vez de comprar uma quantidade grande, quando quer comer, compra a porção individual, por exemplo, não é? Ou seja, em vez de ter sempre disponível em casa, que se torna se calhar mais difícil de dizer que não, quando me apetece eu vou e compro a porção que eu quero comer, por exemplo. Claro que o objetivo final é chegar a um ponto em que eu posso ter tudo em casa e não me sinto tentada e consigo só comer quando quero mesmo, pronto. Mas também é trabalharmos com a fase em que estamos e aquilo que conseguimos efetivamente fazer ou não e controlar ou não. Portanto, se eu ainda não consigo controlar tão bem a quantidade que eu vou comer, então eu vou-me ajudar nesse sentido e só vou ter em casa aquilo que eu vou comer mesmo. Numa fase precoce isso é fundamental, ou seja, tal como tu estavas a dizer, o objetivo é que um dia a pessoa consiga ter uma relação leve com a alimentação e escolher aquilo que quer sem qualquer pressão ou sem qualquer culpa. Mas numa fase precoce, em que ainda temos todos estes fatores que estivemos a falar para trabalhar, é importante que a pessoa ponha o ambiente a jogar a seu favor. Para que é que eu me vou colocar todos os dias na prova de fogo de saber que tenho no armário o meu chocolate preferido e ter que dizer todos os dias que não quando eu sei que me apetece? Então é garantir que tenho lá um bocadinho para quando eu quero escolher aquilo e comprar só na dose indicada. Sem dúvida. E portanto, como pudeste ver neste episódio, não é falta de força de vontade por tu comeres este chocolate à noite, não é um gremlin que tens que ataca durante a noite. já ouvi muitas vezes esta. Portanto, não é exatamente esse gremlin, é aquilo que está a acontecer durante o teu dia.
e também a forma como tu reages não só à parte emocional, como à parte também do stress, que é fundamental nós termos aqui estas formas de regular. Muito obrigado por estares desse lado. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncio, portanto, se de facto tu gostaste deste episódio, a única coisa que eu te peço é ajuda-nos a chegar a mais mulheres. Partilha então este episódio. Muito obrigado, até ao próximo episódio.